Hoje a gente vai falar sobre roteiro técnico. E o roteiro técnico nada mais é do que a descrição do que está acontecendo imageticamente no nosso vídeo, no nosso filme. A imagem em movimento ela é formada por várias fotos colocadas uma em seguida da outra. E a gente pode chamar isso de quadro ou frame também. E quando a gente coloca vários quadros rapidamente, um em seguida do outro, em um segundo a gente coloca pelo menos 12. Geralmente a gente trabalha com 24 quadros em um segundo, ou 30 quadros em um segundo, 60 quadros em um segundo, a gente coloca todos eles um em seguida do outro, a gente tem uma imagem em movimento. Então, a gente divide o nosso vídeo em pequenas fotinhos, e quando essas fotinhos se juntam todas, elas formam um plano. Então, o plano é sempre quando a gente assiste uma imagem em movimento, até que aconteça um corte e a gente passa para um próximo plano. E quando a gente tem vários planos, né, que são vários, pode chamar de takes também, e a gente tem vários takes acontecendo num cenário, a gente tem uma cena. Então a gente junta todos esses planos para uma cena e várias cenas de vários cenários diferentes, a gente consegue ter uma sequência, a sequência de abertura, a sequência de finalização, a sequência que é um conjunto de cenas. Quando a gente vai fazer o roteiro técnico, a gente pensa bastante na posição da câmera e a gente pensa na consciência do narrador, da narradora, da história. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente conta uma história, a gente imagina as coisas e essas coisas elas estão geralmente longe ou perto. A gente é como se fosse uma consciência, a gente conta a história a partir de um ponto de vista. E esse ponto de vista é essa consciência que a gente está trabalhando. E no caso, quando a gente está gravando essa história, essa consciência é a câmera. Então, eu tenho aqui um tripé e a gente sempre tem que pensar que quando a gente está com uma câmera aqui, né, e a gente faz um movimento, é como se a gente colocasse a cabeça do nosso espectador e a gente tivesse, tipo, olha pra cá, a gente pega a cabeça da pessoa, gira pro outro lado e fala assim, olha pra lá. Então, você quer deixar a pessoa agitada, daí você faz um movimento rápido, ou segura a câmera na mão e fica balançando, ou você quer transmitir uma paz e você faz movimentos bem suaves. Então, tudo isso que a gente está fazendo com a câmera, a gente vai estar passando isso para o nosso público e a gente vai estar lidando com a consciência das pessoas, como se fosse a consciência da história. Então, vamos falar dos tipos de enquadramento. A gente baseia o enquadramento aonde a câmera está cortando. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que eu estou num plano médio, porque está cortando a pessoa na cintura. Mas a gente tem vários outros tipos de plano. Então a gente tem um grande plano geral. O grande plano geral é, por exemplo, a imagem de uma cidade e a gente veja uma paisagem, as pessoas estão pequenas ali. O principal é a cidade ou a paisagem, o lugar que a gente está mostrando. Quando a gente vai para o plano geral, o plano geral é quando a gente enquadra a pessoa por inteira. Então a gente não está cortando com o nosso enquadramento, né, a pessoa em nenhum lugar, a gente está pegando a pessoa por inteira. E a gente pode ter um plano conjunto, que é quando a gente tem mais de uma pessoa enquadrada. Lembrando que isso são só nomes que a gente tem como uma convenção, então um combinado assim, mas você pode descobrir de outras pessoas que as pessoas chamam de outros nomes e fazem referência a outras coisas. Mas, no geral, a maioria das pessoas vão ter uma terminologia, vão falar um nome e esse nome vai fazer referência a alguma coisa. E quando você for de uma equipe para outra, geralmente, quando você fala uma coisa, a pessoa vai entender. Então, é uma linguagem própria das pessoas que trabalham com o audiovisual, mas dentro da sua equipe, você pode falar, vamos pegar o plano Josefina, o plano João, o plano José, e aí você vai dar o próprio nome, isso vai acontecer naturalmente, porque você está fazendo parte daquele grupo de pessoas e o mais importante é que vocês consigam se entender. O plano americano
é um plano que ele tem origem da época dos filmes de Bang Bang, de cowboys, e a gente precisava ver a reação do rosto da pessoa e a arma na cintura. Então a gente corta com o nosso enquadramento na altura dos joelhos das pessoas. O plano médio, como a gente falou, ele é o plano que corta o nosso enquadramento na cintura. O primeiro plano, ele vai pegar como se fosse uma foto 3x4. Então, um pouquinho abaixo dos ombros aqui e até a cabeça. O close vai pegar o rosto da pessoa. E o plano detalhe é sempre para partes do corpo e objetos. Então, se você quiser mostrar um objeto, por exemplo, o celular, você vai fazer plano detalhe do celular. Você quer fazer o enquadramento só o olho da pessoa, então é um plano detalhe do olho. De novo, de acordo com essa convenção, né? Um close do celular. Dá um close no celular. Você pode até falar isso, as pessoas podem até entender isso, mas geralmente as pessoas falam o plano detalhe. Elas escrevem, inclusive, abreviados, né? Como PD, PG, PA, PM, PP, tudo isso vai existir no roteiro técnico para que a gente consiga facilitar a comunicação e o processo na filmagem. Os movimentos de câmera, eles existem de dois tipos. Então, o primeiro tipo de movimento que a gente tem é o movimento no eixo. Aqui no tripé, a gente deixa a câmera parada aqui em cima. E quando a gente faz o movimento aqui, a gente só pode ir para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Então, o movimento que a gente vai para um lado e para o outro se chama pan, de panorâmica. Então, esse é o movimento pan, esse aqui é um movimento tilt. O tilt é de cima para baixo. Então, pan para a direita, pan para a esquerda. Tilt para cima, tilt para baixo. Existe um outro movimento que também é feito no próprio eixo, mas a gente não consegue fazer com o tripé. Ele é quando a gente gira a imagem nesse sentido, e os americanos chamam de roll. A gente pode falar de rolar, né, traduzir como isso, mas é esse movimento no próprio eixo que a gente só gira a câmera assim. Outra ferramenta importante que a gente tem à nossa disposição é a posição do tripé em relação à altura. E isso a gente usa como referência o olho da pessoa que a gente está enquadrando. Então, se a gente mantém o tripé acima e a gente olha para baixo, a gente chama isso de plongée. Que plongée em francês significa mergulho. Então, é como se a gente estivesse olhando para baixo, prestes a mergulhar. E quando a gente olha para cima, a gente chama de contre-plongée. E isso vai influenciar em como a gente se sente, em como que isso afeta o nosso emocional, se a gente quer trazer uma sensação de inferioridade ou de superioridade, ou de você estar no mesmo nível. Você pode trabalhar a câmera baixa ou a câmera alta. Também existe chamado zenital, que é também chamado de God Shot, ou uma visão de Deus, que é você com a câmera totalmente apontada para baixo, né, como se você estivesse vendo de cima, e a gente consegue ir colocando uma girafa ou um drone, consegue esse tipo de imagem. Mas a gente também tem movimentos fora do eixo. Então aqui eu vou ilustrar com um carrinho, a gente pode até colocar a câmera aqui. Já usei esse carrinho em gravações. É muito legal que a gente pode colocar no chão e aproximar da pessoa e afastar. E isso dá uma dinâmica mais legal. Quando a gente vai para frente e para trás com a câmera, a gente geralmente chama isso de dolly, que faz referência a um equipamento que se chama dolly também, que você colocava a câmera e ia para frente e para trás. Existem também um trilho, como se fosse um trilho de trem, e você colocava um carrinho lá, e esse carrinho a gente chamava de traveling. Então, quando a gente coloca a câmera apontada para cá, e a gente vai para um lado e para o outro, a gente chama de traveling. E traveling para a esquerda, traveling para a direita, e vai ter o dolly, a gente pode falar para frente, ou em inglês as pessoas falam dolly in, que é para frente, e o dolly out é quando você vai para trás. A gente também tem gruas, que são como se fossem guindastes, então a gente pode fazer um movimento de grua
para cima, um movimento de grua para baixo, e de repente você nem use uma grua, você faça com a sua própria mão. Mas no roteiro técnico você está escrevendo movimento de grua para cima, movimento de grua para baixo, movimento de traveling para a esquerda, mas você vai ver ali no final das contas, vocês estão usando um drone para fazer um traveling para a esquerda, ou um dolly para frente, mas você no roteiro técnico tem isso anotado, e quando você for se comunicar com a sua equipe, todo mundo vai estar falando a mesma língua. Existem algumas coisas que você pode fazer com a câmera, que é, por exemplo, dar um zoom, né, com a sua lente, e isso vai ter um efeito também, e é legal a gente colocar isso no roteiro técnico, e a gente tem um efeito diferente de aproximar com a lente, e esse efeito vai ser diferente de a gente aproximar com a câmera. Porque quando a gente aproxima com a câmera, é como se a gente estivesse andando em direção àquilo, ou indo para trás. Quando a gente está dando um zoom, a gente está permanecendo parado, só que a gente está usando um binóculo. Ou a gente está colocando o olho no olho mágico. Então, isso tem uma diferença, e essa diferença também acontece quando você dá um zoom digitalmente, ou você para aproximar ou para afastar. E é sempre legal a gente parar para pensar no porquê que a gente está usando esses movimentos, não simplesmente como para facilitar, porque a gente não tem um carrinho, mas a gente só vai conseguir dar um zoom ou aproximar na pós, na edição. É sempre bom a gente pensar os porquês das coisas. Então, quando a gente fala que a câmera é a consciência da história que a gente está contando, você parar para pensar, essa história ela está sendo contada na perspectiva de quem? Por exemplo, a gente vai contar a história de um grupo de estudantes que invadiu a escola no final de semana. Então, a gente pode contar essa história na perspectiva de algum dos alunos que estavam lá entre a turma, e eles estavam lá entrando entre as salas e as discussões acontecendo lá, e eles desceram as escadas. A gente pode contar na perspectiva de alguém que estava junto com eles. E você já deve estar imaginando a câmera andando pela escola e os alunos. Agora, você pode contar a mesma história, o mesmo fato ocorrido, na perspectiva de uma pessoa, uma vizinha, que estava ali assistindo de longe. E ela só via alguns momentos, e ela estava vendo aquilo de uma perspectiva de fora. Isso vai ter uma influência de como a história vai ser contada. Então, você aproximar com a câmera, você quer dizer alguma coisa. Quando você dá um zoom, né, seja com a lente ou seja digitalmente, você está dizendo outras coisas. E você pode combinar essas duas coisas, que é uma possibilidade que acontece bastante. A gente chama de efeito vertigem, também é chamado de dolly, porque você está dando um zoom e fazendo um dolly. Mas quando você dá um zoom, você muda a relação que a gente tem com o fundo, como se a gente estivesse se aproximando daquilo. E quando a gente está compensando o enquadramento com o movimento, a gente tem esse efeito de vertigem. Então, é uma possibilidade também. O storyboard, ele serve para que, quando chegue lá na hora da gravação, a gente já tenha em mente exatamente aquilo que a gente queira enquadrar. E isso vai ajudar muito para todo o resto da equipe. Então, se você sabe que você vai ter um enquadramento, que vai ser daqui até aqui, daqui para cima, você não precisa se preocupar com a direção de arte, com a iluminação. Então, o cenário daqui para cima não precisa ter, de repente você só faz o cenário. Isso vai economizar. Ou, se você quiser, na hora da gravação, você já chega e você já monta a câmera, você não precisa ficar experimentando, será que eu vou querer mais aberto, mais fechado? Não, eu sei que o que eu quero dizer é esse enquadramento, porque eu já pensei nisso antes. Então a gente vai poupar muito mais tempo e guardar esse tempo e utilizar esse tempo para eu pensar na atuação. Se a gente precisar regravar alguma coisa porque aconteceu algum barulho, a gente vai ter esse tempo, ao invés de a gente
perder todo esse tempo experimentando e vendo qual enquadramento que a gente vai querer. Então, no seu roteiro técnico, você já pode usar a distância focal. E o que é a distância focal? Nessa lente aqui, você pode ver que ela tem alguns números de 28 a 80. Então, enquanto eu giro aqui, esses números mudam, vão de 28 a 80. E o que está acontecendo aqui é que a gente está mexendo na lente. Quando a gente faz algo mais aberto, é como se fosse um olho mágico. E isso vai ter um efeito no rosto das pessoas, na distância que a gente percebe da pessoa até o fundo, ou a gente pode aproximar e a gente vai ter uma distorção do rosto diferente, e a gente vai ter a impressão da distância do fundo também. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um close meu aqui. Esse close meu aqui é diferente desse close meu aqui. Então vocês podem ver como o meu rosto fica diferente conforme eu dou o zoom. A nossa visão, ela tem uma distância focal de aproximadamente 50 milímetros. E é por isso que a gente chama de a distância focal em 50 de uma lente normal. E quando a gente pega mais aberto, como se fosse um olho de peixe, a gente chama de grande angular. Quando a gente foca e dá um zoom, a gente chama de teleobjetiva. E as teleobjetivas geralmente são essas lentes que a gente consegue parecer uma luneta, né, um telescópio que a gente consegue ver e aproximar as coisas que estão lá longe. Vocês perceberam também que quando eu afasto, mantenho o enquadramento aqui, vocês têm a impressão de que o fundo está lá longe. E quando eu faço esse enquadramento, eu tenho a impressão de que o fundo está mais perto. Isso pode ser uma ferramenta para você contar a sua história também. Por exemplo, se você quer mostrar uma pessoa, só que você não quer que as pessoas prestem atenção no fundo, então você faz um plano mais fechado, com uma lente teleobjetiva, porque assim você não vai mostrar tanto do fundo. Ou se o fundo é importante para uma pessoa, para a história, daí você pode deixar na grande angular e mostrar mais o fundo. Isso também pode ser usado, você deixar o filme mais engraçado. Se você contar a história de pessoas mais perto assim, as pessoas vão ficar mais distorcidas. E isso pode te ajudar a parecer o filme mais engraçado. Outra ferramenta importante da gente saber que pode utilizar a favor da nossa contação de história é a abertura da lente. E a gente vai definir isso, vocês podem ver aqui, que é como se fosse a pupila do nosso olho. Então essa pupila ela pode fechar e ela pode abrir. E isso vai influenciar no quê? A gente, quando abre a nossa pupila, geralmente são em lugares escuros. E quando a luz forte brilha, a gente fecha a pupila. Então, naturalmente, a gente já controla isso dependendo da luz. Quando a gente fecha a pupila, a gente vai escurecer a imagem. Quando a gente abre a pupila da lente, a gente vai clarear a imagem. E isso causa um outro efeito também. Então, quando a nossa pupila está aberta, o fundo fica desfocado. Então, geralmente, quando a gente está com o fundo desfocado, a gente está com uma abertura grande. E quando a gente tem o fundo mais focado assim, sem muita diferença entre a pessoa que está na frente e o fundo lá atrás, é porque a gente está com a abertura mais fechada. Então, isso é uma ferramenta que a gente pode, por exemplo, quando a gente quer passar a sensação de que a nossa pupila está aberta, ou a pessoa que está acompanhando a história está sentindo um momento meio mágico, ou a pessoa ela está ao efeito sobre uma bebida alcoólica que a pupila dilata. Isso pode ser usado como ferramenta, ou de repente você quer tirar a atenção das pessoas do fundo para que elas foquem mais no que está na frente, você pode utilizar isso. Outra ferramenta que a gente tem é chamado da velocidade do obturador ou shutter. O shutter é como se fosse uma janelinha que abre e fecha. Quando vocês olham esse vídeo aqui, vocês veem que eu mexendo a mão, a imagem fica meio borrada. Mas se eu aumentar a velocidade desse obturador do shutter, a minha mão parece que fica mais destacada assim. E isso pode dar, de repente, se você está movimentando a câmera,
parecer alguma coisa meio que deixa a pessoa desorientada. Ou de repente é uma coisa que você quer fazer num filme de ação e você usa isso a seu propósito. A gente vai ver mais pra frente com mais detalhes sobre essas ferramentas e como mexer com elas nas câmeras, mas é legal a gente saber que tem essa ferramenta à nossa disposição de deixar o vídeo menos borrado ou mais borrado ainda. A gente tem a possibilidade de deixar o fundo desfocado ou tudo focado. E com essa consciência, assim como deixar a imagem preto e branco ou colorida, a gente tendo essa noção, a gente consegue no roteiro técnico saber, essa é a cena que vai precisar deixar a pessoa atordoada. Então, eu sabendo disso, já coloco no roteiro técnico esse detalhe, porque lá na hora da gravação, às vezes a gente acaba até esquecendo de deixar essa configuração na câmera, mas a gente sabendo a emoção que a gente quer passar, a gente já coloca no roteiro técnico e na gravação faz tudo do jeito que a gente tinha imaginado. Então é muito importante a gente pensar nos propósitos quando a gente estiver fazendo um roteiro técnico. Qual que é o sentimento que você quer causar, o que a história está precisando, o que você vai dar suporte com essa imagem. Então focar no propósito de cada plano e aí você vai ver as soluções para aquilo. Então qual que é a emoção que você quer passar? Eu quero passar uma situação em que a pessoa ela está se sentindo sozinha, num lugar vazio. Então, de repente, você usa um plano que mostra bastante o espaço e aí você vai usar as ferramentas que você tem para conseguir atingir esse objetivo. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, contar a história com as suas palavras, imaginar e anotar o roteiro técnico, quais são os planos que você vai fazer. Então, você tem o seu roteiro literário. Tudo bem, guarda ele na gaveta, conta a história com as suas próprias palavras. Você vai ver que quando você conta com as suas próprias palavras, você vai focar em detalhes. Você vai falar da roupa, você vai falar do cenário, você vai falar de como que você estava se sentindo. Isso vai fazer parte da maneira de você contar a história. Então, se você, durante a sua história, focou em contar os detalhes da roupa, então, quando eu contei a história, eu falei da roupa, vou colocar um plano detalhe sobre a roupa. Quando eu contei a história, até pela maneira da minha voz, eu posso transmitir uma emoção. Então eu estava transmitindo uma emoção de felicidade, eu estava transmitindo uma emoção de tristeza. Qual que é a distância focal, né? Que eu vou utilizar para passar essa emoção. E é como se você estivesse imprimindo aquilo que está na cabeça da pessoa que imaginou a história. Então, você meio que está concretizando aquilo que estava em sentimentos, você está colocando em informações visuais. Agora eu vou mostrar para vocês um roteiro técnico que meu amigo Matheus Matara preparou. E aqui vocês podem ver, esse DOP é Director of Photography. E aí vocês veem que o diretor de fotografia foi o Lucas Rodrigues. E aqui a gente separou por cena e a gente tem os planos. Aqui é um plano sequência. O plano sequência é um plano sem cortes, apesar de às vezes mudar de cenário, mas principalmente movimentar. A gente quer dizer que, apesar da câmera estar se movimentando, a câmera não vai ter um corte. E aqui a gente tem o CGI, que é imagens geradas por computador, de galáxias, sistemas solares. A gente acabou resumindo isso e simplesmente aproximando da Terra. Aqui a gente tem a transição da imagem de computador para o drone. A câmera se aproxima da janela. E aqui, do drone, a gente tem uma transição para o steady. Então aqui você vê que a gente já escreveu o nome do equipamento que a gente vai usar. A gente poderia também descrever a lente que a gente vai usar. A gente pode descrever se você vai deixar o fundo mais desfocado ou você vai deixar tudo focado. Isso vai ajudar na hora que você for gravar, porque já vai estar tudo definido. A câmera continua se aproximando da menina até enquadrar ela em plano médio. A menina ouve o pai chegar, ela começa a correr, a câmera acompanha por trás na porta da cozinha. Então olha que interessante, a gente coloca inclusive
o enquadramento, a gente falou plano médio, e a gente acompanha ela por trás. Porque a gente pode falar simplesmente, vamos fazer um plano médio, tudo bem. E daí você chega lá na hora, mas será que era um plano médio de frente? Ou um plano médio de lado? Ou vai ser de trás, de costas? Tudo isso, se a gente já tiver definido, vai facilitar. E isso vai transmitir uma emoção. Você contar uma história e um diálogo, onde a câmera está de frente para a pessoa, ou você vai ter um diálogo que a pessoa vai estar sendo enquadrada de lado, tudo isso vai ter um significado. E é aquilo que você tem que parar para pensar. Se você quiser passar uma imagem, uma sensação de que você está ouvindo um diálogo de pessoas e é um diálogo de algo errado que está acontecendo, de algo suspeito, que você está ouvindo aquilo escondido, você vai colocar a câmera lá longe, e pegando aqui, como se a pessoa estivesse espiando. Você pode gravar entre coisas, por trás de uma janela, tudo isso vai passar a sensação. Aqui a gente tem um corte, né? A gente já está no quarto plano. Na verdade, tudo isso aqui foi um plano só. Mas a gente já, como teve transições, a gente preferiu definir assim, porque a gente vai precisar gravar e pensar nesses planos. Aqui eu gravei com o drone, aqui eu gravei com o Steady. Apesar de serem planos diferentes, todos eles foram remendados para parecer um só. Aqui a gente tem um plano aberto, pode ser um plano geral, e a gente colocou o slider in. Eu lembro que eu falei que a gente chama de dolly in. Aqui ele preferiu escrever slider, que é um outro equipamento, mas que vocês veem, não precisa ser muito rígido, muito ditador, tem que seguir o nome. O importante é a gente se entender. Aqui é legal que já tem até o nome do equipamento escrito. E in quer dizer que a gente vai para frente. A câmera enquadra a porta da casa, o pai abre a porta, a menina entra em quadro correndo e pula em cima do pai. Juntos eles se sentam à mesa. Então aqui a gente já conseguiu ter noção da relação que o roteiro técnico tem com o produto final. A gente chegar com essa descrição do que vai acontecer, já tudo ali numa tabelinha, a gente ir riscando, porque nem sempre a gente vai gravar na ordem que as coisas vão acontecer na história. Às vezes a gente começa gravando o final, mas a gente já sabe, já está tudo detalhado, que a gente precisa ter, os planos detalhes, para quando chegar na hora da edição não estiver faltando nada. E você pode fazer o seu roteiro técnico com mais detalhes ainda. Você pode colocar a emoção. Quando você chegar lá na hora de gravar, você lembrar a equipe toda que está ali no roteiro técnico, é uma cena triste ou é uma cena feliz. Então você lembrar disso, e isso vai influenciar a maneira que você for segurar a câmera, aonde você vai posicionar o tripé. Você lembrar disso vai fazer a diferença. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é a parte que você mais gostou e quais são as suas dicas para escrever um roteiro técnico que sirva para você fazer as suas gravações.